Sejam todos bem-vindos ao SOS Podcast Supermercados Online de Sucesso. Eu sou Evandro Júnior. Esse é o primeiro episódio. Eu tô muito feliz de estar aqui. Uma ideia que começou lá atrás e agora incentivado e apoiado pela Lucra Varejo. Sejam todos bem-vindos. A missão aqui é trazer conteúdos para vocês anotarem e colocarem em prática para vender muito mais no e-commerce do seu supermercado de forma lucrativa. Hoje estou aqui com um convidado super especial, que além de tudo um amigo, a gente conhece já há alguns anos, a gente já tocou projetos juntos e estou muito feliz em te receber aqui. Davi, se apresente, por favor. Sempre um prazer bater um papo contigo, trocar experiências, né? A gente já vem de uma longa data aí de discussão de negócio, de parcerias, então pra gente é muito legal. Meu nome é Davi, sou co-founder da Aplay. A Aplay é uma empresa de tecnologia totalmente voltada para o ambiente de varejo, e com algumas soluções para o ambiente de supply chain também. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Nos tornamos especialistas no ambiente de varejo alimentar, principalmente na parte de e-commerce, que foi onde a gente começou a nossa estruturação, mas a gente vem de muitos anos atrás. O nosso fundador, o Marcelo, mandar um abraço para ele aí, inclusive, ele que começou o projeto há mais de 18 anos atrás, com uma empresa de tecnologia. Ele começou o projeto voltado para a parte de pesquisa e desenvolvimento, criou algumas patentes para o ambiente de petróleo, óleo e gás, toda essa estrutura de equipamentos. Ele criou e nasceu dentro desse berço tecnológico. E de 2017 para 2018 a gente se uniu com a proposta de levar inovação para alguns mercados, né? Eu venho de bagagem de logística, né? Minha carreira inteira, desde os meus 17 anos, trabalhando com logística. Trabalhei em grandes operadores logísticos, trabalhei em nacionais, multinacionais. Tive a oportunidade de implementar algumas operações no Brasil, desde warehouse, a parte de armazenagem, picking e distribuição last mile, aí, historicamente no Brasil. E aí, nessa junção, a gente quis colocar algumas soluções inovadoras para esses ambientes, trazendo esse know-how de logística para dentro do ambiente digital, né? Tivemos a oportunidade de iniciar a nossa jornada no ambiente de varejo alimentar dentro de uma grande rede, que é o Barbosa Supermercados, uma rede gigantesca, com mais de 5 mil colaboradores. A gente começou com um projeto super pequeno lá, criar uma solução pontual para uma demanda deles. E aí, como a gente já vinha com essa pegada de software house, de criar produtos, trazer inovações, a gente colocou o pé no e-commerce. Então, quando a gente absorveu esse projeto lá do Barbosa, foi bem no meio da pandemia, né? Que estava todo mundo querendo digitalizar processo, colocar soluções inovadoras para dentro da estrutura organizacional. E aí a gente falou, cara, a gente precisa pegar toda essa bagagem de logística que nós já temos e colocar soluções parametrizadas lá para dentro do Barbosa. E aí começou a nossa jornada dentro do varejo alimentar, né? A gente começou com a plataforma de e-commerce, aí depois a gente criou a nossa solução própria de picking app. Depois colocamos o ambiente de delivery. Depois do ambiente de delivery, entendemos que a gente precisava entender quem é que consome os produtos, tanto no digital quanto no físico. E aí a gente criou a nossa plataforma de CRM também, de dados, análise de consumo. E não paramos por aí. Aí a gente acabou construindo inúmeros processos. A gente tem um ecossistema bem legal, até para a parte de rupturas, controle de movimentação de estoque dentro do varejo, área de estoque loja, área de CD, WMS para gestão de infraestrutura de estoque. Então a gente acabou construindo isso. Então a Play nasceu dentro de um supermercado. Hoje a gente tem inúmeras redes de varejo aí operando com a gente e criamos inúmeras soluções. Tem muita coisa nova acontecendo aí. Em breve a gente vai apresentar para vocês. Show de bola, muito bom. Davi, você sabe que eu sou 100%, quase, né, no meio digital, tô aí quase 10 anos, né? Uau. Só que eu sou fígito, cara, tanto que eu tô com o caderninho aqui com algumas anotações pra gente acabar não esquecendo sobre isso. Tranquilo. E dentro do que você já falou aí, principalmente desse projeto com o Barbosa, eu já tenho uma pergunta que você fez toda esse processo incubado, implantando, entendendo a demanda, entendendo as oportunidades para poder criar a solução, e eu quero saber qual foi para você o maior desafio nesse projeto. Isso é uma pergunta muito boa, Evandro. Eu costumo dizer que como a gente tem uma pegada de software house, né, que muitas das vezes a gente não
não nega um projeto, a gente não coloca uma dificuldade no projeto, a gente trabalha muito diagnóstico, né? A gente tenta entender, basicamente, qual que é a dor do varejista, né? Porque às vezes a gente tem um produto pronto, uma tecnologia pronta, como às vezes não existe, a gente acaba criando, construindo alguma coisa parametrizada. Na jornada Barbosa, quando a gente fala, pô, vamos colocar tecnologia num processo para garantir mais eficiência, garantir mais produtividade, a maior dificuldade é a gente entender basicamente se o que eu estou construindo, se o que eu estou implementando realmente vai sanar aquela dor, né? E para esse diagnóstico tem a maior dificuldade. Então, como que é? Aonde que está o problema, né? O problema está na área de picking? Será que eu estou separando, eu tenho muita equipe e pouco pedido? Será que eu estou com muito pedido e está encavalando o processo de separação? Será que a jornada de compra do meu e-commerce, por exemplo, ele tem uma experiência legal, que está conseguindo ter uma navegação amigável? Então, o maior problema, a maior dificuldade que a gente encontra, não só na jornada Barbosa, mas em outros varejistas também, é o diagnóstico. É entender, de fato, se o que eu estou implementando eu vou sanar aquelas dores. E qual é a expectativa deles em relação àquela tecnologia implementada. Perfeito. Você falou de uma questão do diagnóstico, que é algo que a gente aplica também nos nossos clientes para poder entender a dor. Né? E o que, para você supermercadista, tá? Quando a gente está falando do ambiente de e-commerce, a gente sabe que o e-commerce ele começa e ele tem um sucesso na operação. O marketing vai impulsionar suas vendas. Então eu tô aqui com o papel, tô com o caderno, tô anotando e, por favor, anotem também, porque a gente quer trazer para vocês conteúdos para vocês colocarem em prática. E dentro dessa questão do diagnóstico, Davi, quando a gente entra num cliente nosso, a primeira coisa que a gente vê é a operação. Depois a gente vai para a área de performance para saber como que está a estratégia de marketing para alavancar as vendas. Então, funciona assim também com vocês? Ou vocês já estão fazendo o diagnóstico? Como que é o processo? Não, é um pouco diferente, Evandro. A gente não vê muito a questão estratégica, né? A gente vê muito mais a questão de processos, né? Então, quando a gente fala de estratégia de vendas, estratégia de campanha, essas coisas a gente não entra muito, até porque na maioria das vezes dos nossos clientes, eles já têm uma equipe voltada para isso, ou tem um parceiro que já faça isso. A gente vai um pouquinho mais voltado para o chão de loja, né? Então, eu vou pegar alguns cases que a gente operou aqui. Tive a oportunidade de implantar o nosso Picking App num varejista gigantesco de varejo alimentar, que eles faziam uma entrega exemplar. Eles faziam uma separação com aroma, faziam a caixa de embarque, uma caixa de papelão, com etiqueta de embarque, tipo como se manda o script de uma operação de fulfillment. E era muito bonito o processo. Só que quando eu falei para eles, cara, isso não escala. Porque só o time de montar uma caixa, só o time de imprimir uma etiqueta de embarque, só o time de acondicionar aquele produto na caixa certa. Pô, peguei a caixa 4, qual que é a caixa que cabe todos esses produtos? Isso eu perco muita performance, né? Então a gente vai lá, a gente vai no processo de, eu tenho a tecnologia embarcada, mas não adianta, eu posso ter a Ferrari de tecnologia. Se o processo não estiver bem desenhado, ele não funciona. Então, assim, eu não sou muito na parte estratégica. A nossa equipe, ela foca mais em entender as jornadas de captação de pedido, se tem multiplataforma, se eu trabalho com um marketplace, se eu consigo consolidar todos esses pedidos num ambiente único para o cara não ter que ficar abrindo inúmeras telas lá na separação. A parte de zoneamento de separação, que é um negócio bem legal. Então, eu foco mais nessa inteligência de negócio na jornada do que a gente chama de picking e packing, e depois a gente entra nas questões mais estratégicas de plataforma, de consumo, tá? Mas eu não entro muito na questão de como tá o delivery, a performance online, essas coisas não é com a gente. Entendi. Não. Isso me fez lembrar de uma coisa que tem a ver com nós dois, que é o projeto que a gente tocou parte, né, junto, que foi exatamente isso, né? A gente estava na rede supermercadista aqui de São Paulo, uma rede muito conhecida. Nós tínhamos 19 operações, né, do e-commerce. Na época eu era gerente de e-commerce dessa rede. E foi exatamente isso. Eu fui contratado para poder implantar o site, o aplicativo. E tinha outra pessoa na parte operacional para tomar, né, conta dessa questão logística, produtividade, que vocês fazem muito bem. E ao lançar o e-commerce, né, a gente cresceu 40% no primeiro mês e a operação não seguiu, né? E
quando eu assumi a operação, né, eu entrei em contato contigo, eu já conhecia vocês pelo projeto do Barbosa, e a missão era isso, né? É deixar a operação produtiva, deixar ela lucrativa, fazer com que a minha equipe tivesse uma produtividade alta, para que eu tivesse uma capacidade de entrega maior durante o dia. Eu lembro que você visitou a gente nas lojas, a gente olhou lá toda a questão de equipamento, espaço para poder armazenar, depois fazer a conferência. Então, esse é um ponto que, para mim, ele é muito importante, para o negócio é muito importante, que eu vejo muitos supermercadistas pecando, que é olhar para a produtividade. E você, supermercadista, entenda que você só vai crescer as vendas do seu e-commerce se você conhecer a tua produtividade. Pode chegar a demanda que for. Se você não der conta de produzir, além de dar mais experiência para o teu cliente, você, enfim, vai gastar dinheiro à toa. E olhando para isso, tá, Davi? O que você não faria no e-commerce se você fosse um supermercadista? Uau, boa pergunta. Assim, das experiências que nós tivemos, né, de implementação de e-commerce, tem inúmeros processos que eu enxergo que são investimentos que talvez não faria sentido, né? Então, vou pegar um exemplo. Primeiro ponto, quando a gente define, eu quero lançar uma plataforma de e-commerce, né? Primeiro ponto, a gente precisa estudar se a minha loja está preparada para uma plataforma de e-commerce, né? Porque, vou pegar um exemplo real que a gente tem hoje. Eu tenho um cliente que é uma rede de açougues, e açougue, a gente sabe as particularidades que tem. E muitas das vezes não tem espaço. Não tem uma área de separação, não tem uma fila diferenciada, porque, quer queira ou não, o picker, quando for fazer a separação da carne, do alimento, ele precisa pegar a mesma fila, né? Da mesma fila que o cara tá comprando, consumindo na loja, ele vai pegar aquela mesma fila. Porque eu não tenho um espaço adequado, porque eu não tenho um desenho de processo. Então, o primeiro ponto é ver se minha loja, de fato, ela é preparada, né? Eu não simplesmente falaria, cara, vamos lançar o e-commerce, eu quero vender online. Eu faria essa primeira estruturação. Segundo, onde está a maior dor de todos os supermercadistas, é headcount, pessoas. Né? Então, eu não faria simplesmente um investimento, colocaria 3, 4 pessoas, sem antes mesmo fazer uma POC, um piloto. Se de fato aquela loja precisa de quantas pessoas, precisam de espaço físico, qual que é o nível de qualificação disso. Então, esse é um ponto. E o ponto principal que eu te diria de todos esses, Evandro, é a ruptura. A pior experiência que tem é você sair de casa, você ir lá numa loja, eu quero muito comprar aquele pãozinho fresquinho. Chegar lá na padaria, não tem o pão. É péssima essa experiência, né? Então, no online é diferente. O cara comprar um produto que ele tá com aquela expectativa, muitas das vezes ele tá esperando por uma receita, ele tá esperando por um encontro, por um evento, e de fato não ter aquele produto é muito, muito triste. Então, eu trabalharia, antes de qualquer coisa, eu estruturaria esse processo, eu faria toda uma estruturação de processo, eu redesenharia essa estrutura, layout de loja, o quanto que ele está conversando com o meu e-commerce, definiria uma plataforma que eu consiga customizar, que por mais que eu tenha um projeto white label, é importante você saber que, cara, aquele banner eu não gosto, eu prefiro um banner rotativo, eu não gosto daquele splash, eu não curto aquela tela de login, tá muito quadrada. Então, assim, por mais que existam as plataformas já prontas, eu acho que tem que ser um DNA pessoal do meu negócio, da minha rede. Então, eu estruturaria primeiramente os processos, layout, selecionaria bem uma plataforma que conseguiria fazer uma customização e daria foco muito mais no atendimento ao cliente. Eu queria mesmo ver a experiência do cliente. Então, essas são coisas que eu faria e que eu deixaria. O que eu não faria, de fato, é abrir uma operação de e-commerce sem toda essa jornada de planejamento. Legal. Eu anotei quatro questões aqui do que você falou. Primeiro, espaço, estrutura, né? Estrutura. Segundo, headcount. Terceiro, ruptura. E quarto, um ponto que eu vou... Depois eu falo, quarto. Espera aí, gente. Espera aí que isso aqui vai ser chave de ouro para vocês. Espaço. Eu tenho uma história recente
que é o nosso cliente do Rio de Janeiro, Princesa Supermercados. Glauber, obrigado pela confiança no nosso projeto. E esse caso tem a ver com questão de estrutura. Né? Dentro do diagnóstico, que é o trabalho que a gente faz iniciando o projeto do e-commerce, e nesse caso eles já têm o e-commerce, já funciona, já vendem, mas chegou um momento que eu preciso estruturar. Então a gente vai lá para poder fazer esse diagnóstico, entender os pontos que precisa melhoria, aquilo que não, enfim, e traçar um plano, né, uma missão ali para poder englobar a meta que eles querem de venda. A gente chegou numa loja em Copacabana, na Bolívar, em que é uma loja pequena, a estrutura pequena, e que tem um público diferente das outras regiões. Ali próximo tem uma outra loja, que é muito maior, e tem um espaço dedicado para armazenagem, que a gente pode trabalhar ali a conferência. Legal. Eu percebi que as vendas de um marketplace ali eram maior. E que devido à estrutura, eles estavam tendo muito sucesso na entrega expressa, que são entregas mais rápidas. Tiro curto. Exato. Diminui o SKU, limita o SKU e entrega de forma rápida. O que a gente pensou estrategicamente? Olhando para o público da região e olhando para a estrutura da loja, não estava valendo a pena a gente receber compras de ticket médio grande, porque além de consumir um tempo de preparo, conferência, estava inibindo essas compras expressas. Então a gente mudou. A gente levou 100% dessa operação para compra expressa, enquanto uma loja que está próxima a ela passou a entregar naquela região a compra de ticket médio maior. Ou seja, a gente não perdeu venda, a gente acrescentou um público, né, que não conseguia comprar por conta de limitação da janela de entrega, a quantidade de compra que eles recebiam. E com isso a gente expandiu o raio de entrega ali, né, o quilômetro da outra loja para atender o público que já comprava. Então, esse ponto de entender a estrutura do supermercadista, a operação, como que eu vou atender, eu concordo 100% com o que você falou. Para mim é o principal ponto que ele tem que olhar, porque é dali que ele vai entender a força de venda. Concorda? O que você acha disso? Não, esse inclusive, Evandro, é um ponto super relevante, né? A gente tem uma rede, nosso parceiro, nosso cliente aí, não sei se muitas das pessoas já devem ter comprado no São Vicente, uma rede do interior, tem um Atacadão Arena que faz parte do grupo, os caras são gigantes aí no interior de São Paulo. E eles estavam justamente, eles trouxeram essa dor pra gente, né? Eles falaram, Davi, fizemos um estudo, identificamos que os marketplaces ainda tá com um volume muito grande dentro das nossas redes, até inclusive nos nossos concorrentes, né? E eles falaram, pô, como que a gente consegue entregar, fazer esse tiro curto que a gente chama, né? Fazer o last mile num tempo recorde aí. Aí eu falei, cara, em termos de plataforma, a nossa solução ela está totalmente preparada. Você consegue determinar raio de atendimento, janela de separação, consigo começar a criar um time slot que a gente chama que é o tempo de separação. A gente consegue fazer essa gestão, mas o problema não está aí. O problema, como eu costumo falar, a tecnologia ela está embarcada para isso. Mas será que você tem uma operação preparada para fazer uma separação de, sei lá, seja 12 itens num tempo recorde aí para entregar em 40 minutos na casa do cara? Será que você consegue? É um desafio. É um desafio. Então, a gente faz isso, participa muito dessas jornadas com o time de e-commerce lá do São Vicente, para tentar encurtar. A gente virou esse processo recentemente, inclusive, eles estão conseguindo fazer o mesmo tempo que os marketplaces faz. Muito bom. Muito bom. E o diagnóstico que eu tenho a princípio é que tá dando muito certo. Sim. E o piloto tá rolando, se eu não me engano, são em 2 lojas. É a loja que mais movimenta deles e uma loja que menos movimenta, para poder fazer o go live em todas as lojas. Mas realmente, esse é um ponto importantíssimo. O marketplace ele ainda é muito enraizado, né? Dentro eles têm um poder de vazão muito alto, né? Exato. Quando você pega as plataformas aí de venda online, eles são gigantes, né? Exato. Então, raramente vai ter um varejista que não opera com eles, né? Uhum. Só que como entender que o meu negócio pode ser similar, né? Eu consigo pegar uma fatia desse share aí que eles têm. Então, a nossa plataforma já está parametrizada para isso, mas eu concordo contigo, é um ponto relevantíssimo para dentro do processo de e-commerce. Legal. E por que eu quis falar disso, pessoal? Como crescer a venda do teu e-commerce? Trazendo público novo. Principal ponto. Tem o cliente que quer comprar
a compra grande, ticket médio maior, que vai ali preencher talvez a compra do mês dele ou 15 dias, a gente percebe que existe esse público, mas tem um público que quer comprar rápida, que quer comprar agora e receber daqui meia hora porque o churrasco dele está marcado, enfim, você tem que estar preparado para poder receber essas diferentes demandas, públicos diferentes. E isso os marketplaces faz muito bem. E tem um negócio legal, né, Evandro? Se você conseguir colocar, vamos dizer assim, esse novo serviço, né, agrega valor. Com certeza. Porque o que eu costumo dizer, principalmente para os meus clientes que não têm e-commerce, que está começando uma jornada digital, eu falo para eles, cara, comodidade custa caro. Exato. Né? Exatamente isso. Então você precisa flertar para esse processo, você precisa colocar energia nisso. Porque quando você fala de entregar em 30 minutos na minha casa cerveja geladinha, cara, isso custa caro. Será que não faz sentido a gente envolver, colocar energia nisso para pegar um público que talvez a gente não tenha? Que as grandes marketplaces, plataformas estão nadando de braçada nisso aí? Então um ponto que deixa de reflexão aí para o supermercadista, Com né? certeza. Esse é o desafio, tá? Não é só colocar um site, um aplicativo, essa é a parte mais prática, né, Davi? Por mais que tenha ali a dificuldade de tecnologia, para mim é a parte mais fácil. Isso mesmo. Difícil é operar de forma estratégica e inteligente para fazer o teu negócio ganhar representatividade, você faturar mais e o teu cliente ser bem atendido. Esse é o desafio do e-commerce supermercadista. Davi, segundo ponto do que eu anotei do que você falou, headcount. Por que eu anotei essa questão? Quando a gente olha para o DRE do e-commerce, e poucos supermercadistas têm o DRE só do e-commerce. Isso é fato. Tem que ter. Tem que ter. Você precisa quebrar aí teu DRE, montar só do teu e-commerce para você olhar para a lucratividade. Isso é muito importante. E quando a gente olha para isso, o headcount, ou seja, a folha de pagamento ali, tem um valor absurdo se mal administrado. Né? Ou seja, quanto mais produtivo a tua equipe for, quanto mais compra separar, quanto mais compra entregar, maior vai ser a tua lucratividade. Como que vocês olham esse ponto para os seus clientes? Cara, isso é um ponto que a gente debruça muito em cima disso, né? Porque quando a gente fala que a maior operação, o maior custo, maior dor dentro de uma operação de e-commerce, ela está dentro de headcount, que de fato né? A gente precisa melhorar a experiência da operação justamente para minimizar custos, né? Então, vou te dar um exemplo muito, muito clássico, né? Eu tenho um cliente que até hoje ele separa por pick list. Ele imprime um papel e vai fazer a separação. Só o fato dele pegar aquele separador, imprimir o papel, além de todo aquele apelo sustentável, ele tem que pegar aquele papel, ele vai fazer a busca dos produtos nos endereços da gôndola, muitas das vezes não tá, e todos aqueles inputs de achei ou não achei, a gente chama de deu ruim ou deu bom, né? Lá na Play a gente chama assim, deu ruim ou deu bom. Então, todo aquele achei ou não achei, deu ruim ou deu bom, cara, eu tenho que voltar para um terminal para fazer os inputs, talvez interagir com o cliente ali no ato da separação. Sim. Cara, perdi muito tempo. Exato. E o que isso vai acontecer? Eu vou precisar de 2 pessoas, não vou precisar de uma só. Então, a gente se preocupa muito com isso. E nessa preocupação, o Marcelão, que é meu sócio, ele tem um timbre muito forte para a parte de pesquisa, né? E ele vive trazendo soluções da China, coisas desse tipo. Então a gente, inclusive, se preocupando nesse cenário de tentar otimizar a jornada e trazer soluções que melhorem a performance do separador, a gente agora tá lançando, vai começar o piloto agora, no Pick Freehand. O que é isso? Eu não tenho papel na mão, eu não tenho um celular na mão, e eu vou fazer a separação. Poxa, Davi, mas como isso? Eu tô muito curioso. É um negócio legal. A gente começou... essa solução a gente implementou primeiro na nossa área, no nossa BU de supply chain, né? Que é pro WMS. Legal. A gente tem o nosso WMS em grandes operadores logísticos aí. Então a gente pilotou lá, que é um anel que ele vai no dedo. É como se fosse um leitor mesmo. Ele, a partir do momento que você bipa aqui, ele sai uma luz. Ele conecta, ele bipa uma operação. E o celular, ele fica numa pulseira plugado. Que isso, Davi. Ou seja, o cara tá com a mão livre. Ele não precisa segurar um aparelho na mão, nada. Ele tá simplesmente, é o que a gente chama de freehand. Então ele pega esse processo, ele faz essa separação mais rápida. Muito bom. A parte boa, parece
diferença pouca, mas se você pegar uma pessoa que ele tá com a mão livre e só tem que colocar o produto dentro do carrinho, porque na hora que ele tá pegando um produto ele já consegue bipar através do dedão, acabou, velho. É uma performance, faz uma diferença de separação e a gente cronometrou isso. É um aumento de 25% no time de uma produção, de um processo produtivo, de uma empresa, de um cara que separa bem. Eu tô falando que eu tô aumentando mais de 20%, cara. Então, para ele é muito bom, né? Então, a gente se preocupa muito com isso, viu? Quando a questão é headcount, eu preciso dar pro cara que vai separar, pro separador lá na ponta, a melhor experiência possível para ele ter uma navegação muito boa. E o fato dele ir pro endereço e ter que voltar matou. Então a gente tem uma preocupação, por isso que quando a gente vai implementar o processo de e-commerce, a gente estuda muito se cabe ou não cabe um processo, se cabe zoneamento de gôndola, se cabe uma integração com ruptura. A gente faz toda essa análise para o cara ter uma maior produtividade e a gente diminui o custo de headcount dele. Muito bom. Eu não sei se você, supermercadista, entendeu. O Davi falou que aumenta 20% na produtividade. Isso é venda diária. É 20% a mais do que você pode vender. Então, a gente percebe que, novamente, é o que eu canso de falar, o e-commerce acontece na operação. É lá que você vai ter o teu sucesso ou a tua falência. Exato. A gente começou o papo hoje falando justamente de eu posso ter a melhor plataforma do mundo. Que tem inúmeras, cara. Exato. Tem inúmeras plataformas aí gigantes, né? Que vai te dar o que você precisa em termos de navegação, UX, experiência e tal. Mas o que acontece no chão da loja é o que de fato vai dar performance pro seu negócio. Isso é muito verdade. Eu já trabalhei com diversas plataformas e o problema sempre está na logística. O segredo está lá. E falando em logística, falando em produtividade, o terceiro ponto, ruptura. Isso é a dor de Quase chora, né? É a dor de todo mundo, cara. Todo mundo. Quase chora. Gente, mas um ponto que eu queria entrar sobre a ruptura não é nem a ruptura em si. A gente sabe, ruptura vai diminuir o teu faturamento, enfim, você sabe que você está tendo uma perda financeira ali. Sim. Isso já é beabá, né? Mas o que eu queria trazer como diferencial é a visão do que eu estou tentando passar para os meus clientes, que é ter o picker, ou seja, o separador, como um auditor. Porque ele é um cliente em tempo real na loja que não está achando o produto que o cliente comprou. Isso aí. Quando o cliente vai na loja e não leva um produto porque ele não achou, quando que você vai saber? É difícil. Agora, o cliente que comprou online, comprou ali a carne dele, chegou lá, não tem, você tem um auditor, sei lá quantas horas por dia na tua loja, pegando essa ruptura operacional, tá? Então, vocês também auxiliam nessa questão? Como que vocês veem essa questão da ruptura operacional? Tá, isso é bem legal que lá no Barbosa, um exemplo, um case de sucesso nisso, a gente estava com essa dor, né? Pô, eu tenho uma aplicação que chama CIA que remete a CIA, né? Só que o significado é conecta, integra e automatiza. Qual que é a função desse cara? A CIA eu conheço. Você conheceu o CIA? Você conheceu. A CIA. O CIA ele nasceu com a ideia de querer monitorar toda a parte de gôndola, né? Então eu tenho a transferência do estoque loja para o estoque gôndola, eu controlo isso, controlo o que sai do estoque loja para beneficiamento, padaria, cozinha e por aí vai. E ele também faz aquela análise de ruptura. Eu vejo, por exemplo, eu faço avaliação de presença, se o produto está lá na gôndola, se não está, né? Então é um cara que ele respira, é uma aplicação, tá? Que ele respira, ele trabalha offline e online, ele respira ruptura. É um negócio ruptura. Aí a gente pensou, falou, pô, peraí, cara, eu já tenho essa solução do CIA operando lá, totalmente apartada do e-commerce. Como que eu faço para eu alimentar o CIA? Falar, CIA, eu tive ruptura. Coloca o produto na gôndola. CIA, tá faltando isso. Eu tinha essa dor, né? E como você bem disse, né? Eu tenho um auditor de presença gratuito, vamos dizer assim, né? Como eu vou utilizar? Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve uma adaptação, toda a ruptura que é informada no ato da separação através da aplicação do PickPlay, que é a nossa solução de picking, ela informa para o CIA
as tarefas de reposição, de ruptura e faz todo esse diagnóstico. Então o cara que ele está separando a mercadoria, o picker, ele está lá na loja, ele viu que não tem aquele produto determinado, ele já informa o motivo da ruptura, se às vezes pode ser uma avaria, pode ser um produto com problema de validade, pode ser um produto que está mal acondicionado, embalagem avariada, ou até mesmo ele não estando lá. Então todo esse diagnóstico ele informa no ato da separação, isso já vai para a nossa solução de CIA e gera uma tarefa. Aí as tarefas e gestão disso é feita através do time de ruptura mesmo, quem cuida lá da parte de controle do estoque, né? E aí, com base nisso, eu já começo a ter uma eficiência operacional muito boa. Lá nas reuniões de gestão do e-commerce, eu já começo a dar um indicador que eles não tinham. Fiz 10 mil pedidos com ruptura de 20%, dessas 20%, esses produtos são os campeões. Porque lá na nossa aplicação já tem isso. Então eu consigo dar um diagnóstico do processo produtivo, das rupturas, e isso gera um dado muito relevante lá para o pessoal de prevenção. E até a nível comercial, né? Para o comprador. Exatamente. Para ele entender ali, né, como tá as questões de fato, talvez entrega, talvez seja um problema de entrega da indústria, ou mesmo a negociação. Isso ajuda muito na gestão como um todo do supermercado. Exatamente. Né? Você acabou de falar, é uma ferramenta crucial para o comercial, para negócio com a indústria. Legal. As palestras, o treinamento que a gente participa, eu geralmente falo isso, o pessoal custa um pouco entender, mas depois eles percebem. E eu falo, o e-commerce é o maior cagueta da ineficiência operacional. Ele vai caguetar. Ele vai mostrar onde você não está sendo bom na tua operação. Vai falar do atendimento, vai falar da ruptura, enfim, ele engloba tudo. Então tome cuidado, viu, gente? Vocês que não têm e-commerce, você tá querendo colocar... Isso é verdade. E é um ponto muito bom esse... Porque ele não vai simplesmente te dar gritar o processo de ruptura. Ele vai te gritar tudo. Por exemplo, ele vai gritar, se o seu estoque é um reflexo positivo, né? Por exemplo, acontece muito. A nossa plataforma, a gente tem um controle lá que chama estoque mínimo, né? Então, bateu aquele estoque mínimo... Que é a margem de segurança. Isso, Legal. Que é uma margem de segurança. Então, bateu aquele estoque mínimo, tira do site. Porque eu não correr risco de dar ruptura para o cliente, né? Então, eu consigo ver se de fato o que eu estou colocando para vender online, ele tem que estar online. Vou pegar um exemplo muito bobo disso. Tem algumas categorias que não vendem online. Existem categorias que tem uma venda a cada 2 meses. Faz sentido? Colocar? Será que eu não consigo colocar campo, consigo colocar energia, criar campanhas específicas para uma curva A, curva B, curva C? Não sei. Então, são todos esses pontos, o que você está falando. A gente dá muito diagnóstico, a gente grita muito sobre as dores do processo, né? Então, não só para ruptura, mas a gente enxerga inúmeros dados aí que acabam levantando o erro do processo, né? E é um ponto importante. Muito bom. Você falou de uma questão aí que é a da margem de segurança. Gente, eu vou pular o último assunto dessas coisas que eu anotei, a gente vai falar de muito mais coisas, porque para mim é um carro-chefe. Mas eu quero adiantar uma questão, porque novembro tá chegando, e a gente sabe que novembro, Black Friday tá aí. E a margem de segurança de estoque pro e-commerce na Black Friday ou Natal, dependendo da ação que você vai fazer, é muito importante. E eu vou contar uma história que eu presenciei, eu trabalhei nisso, enfim, pra mim é um case, tá? Não lembro o ano, 2020, não lembro, 2021, eu tava no Verdemar, lá de Belo Horizonte, era coordenador de e-commerce lá, ajudei na a implantar, né, o processo do e-commerce em si, comecei a coordenar a área, e chegou Black Friday. Primeiro ano do e-commerce, meio de pandemia ainda, aquela loucura que a gente sabe como foi. Mas já estava mais tranquilo, as lojas já estavam abertas, enfim, mas estava sendo um sucesso o e-commerce naquela época, como é até hoje. E eu pensei, poxa, velho, Black Friday é uma dor de cabeça, mas eu quero fazer. Eu fiquei no pé do meu diretor na época, o Antônio Celso. Grande abraço, Antônio Celso. Até te convido, quero você um dia aqui falar contigo. Foi uma puta oportunidade de trabalhar com ele. Que ele falou, como que a gente vai fazer Black Friday? Eu falei, vou pensar e te trago a solução, te trago a ideia. Mas o que aconteceu? Para poder fazer dar certo, porque qual que era a nossa maior preocupação, Davi?
era o cliente comprar, porque a gente de fato ia fazer algumas ofertas que a gente sabe que ia vender. A gente sabia que ia vender. E o nosso medo era não ter para entregar. Por mais que tenha margem de segurança, vai acabar na loja. A gente sabe que vai acabar na loja. Acabou que a gente teve que segregar o estoque fisicamente, destinar percentual daquele estoque, daqueles produtos pro e-commerce. E é claro, dentro da participação de venda que o e-commerce tinha na rede como um todo. E tá postado no meu LinkedIn, a gente cresceu 60%. Segregando. Segregando. O faturamento, pum, lá em cima. Foi muito bom, foi muito legal, mas aí juntou algumas forças. Comercial, operacional e marketing. Se não fosse esses 3 pilares, não tinha dado certo. Mas a operação e o que a gente fez a nível de estoque, de segregar fisicamente, para mim foi o que resolveu o problema. E isso é muito difícil. Porra, demais. É muito difícil, ainda mais falando de estrutura de E corajoso, viu, cara? Porque quando você fala que você vai segregar estoque, imagina que são 2 compras, 2 negociações, tem a logística disso, é bem complexo, é bem complexo. Eu até pego um case de sucesso nisso aí, que eu acompanho muito o Alexandre Westphalen, ele é diretor de logística do Grupo Pão de Açúcar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu fui operador logístico dele, na época que ele era diretor de empresa de telecom, na TIM, trabalhou na Oi, eu fui operador logístico dele. E aí eu acompanhei ele algumas vezes e hoje ele é um grande head aí no Pão de Açúcar. E, de fato, lá é totalmente segregado. Lá é um CD para e-commerce. Claro que o volume é absurdo, né? A gente entende, justifica isso. Mas se você for olhar na ponta do lápis, Evandro, se você tiver uma estrutura, vou pegar um cliente nosso, ele tem centro de distribuição. Se eu tenho o meu CD e eu consigo terceirizar isso, colocar isso dentro de um ambiente totalmente apartado e na minha plataforma de e-commerce eu não estou pegando gôndola, né, que são estoques descentralizados que a gente chama. Tá pegando do CD. Tá pegando do CD, imagina a eficiência disso, cara. O jogo muda. Imagina a eficiência disso, que basicamente é o que o Fulfillment hoje, grandes plataformas, os e-commerces da vida aí, eles fazem, né? Sim. A parte boa de pegar o estoque descentralizado, que a gente chama, que é pegar o estoque da loja, né? Não deixar centralizado num CD e descentralizar, é a agilidade. Porque quando você coloca num CD, por mais que ele está exclusivo para o e-commerce, o CD pode estar estrategicamente longe da loja. Sim. Eu posso estar com um CD, por exemplo, em Barueri e o pedido sair de Guarulhos. E aí? O tratamento é diferente, ele requer mais consolidação, mais eficiência operacional. Eu não vou conseguir entregar em 40 minutos nunca. São Paulo não deixa a gente fazer isso. Então, quando a gente fala de estoque descentralizado, a parte boa é essa, né? E quando a gente fala de estoque centralizado, eu tenho muito mais acuracidade, eu tenho mais um controle mais requintado, eu tenho uma performance melhor, porque, cara, os caras de manhã até a noite estão respirando aquele e-commerce, né? Sim. E é um produto, o estoque, a distribuição é toda para o e-commerce. Então eu não tenho que compartilhar a gôndola, saca? Esse é um sonho de todo. É um sonho. Todo gerente de e-commerce. O Mercado Livre é um exemplo disso, né? O Mercado Livre ele tem vários centros de distribuição, distribuído por todo o país, e tem as bases, né? Que são os terceiros. Então, cara, ele descentralizou tudo. Sim. De fato, o negócio... Por isso que é da eficiência do Mercado Livre, né, cara? É descentralizado. Só que eu concordo que é um desafio, você foi muito ousado. Na verdade, eu só dei a ideia. Ideia, né? Ideia a gente dá. Quem operou lá na loja foi o diretor de operações, Carlos Melo, de forma muito eficiente, né? Ele tocou toda essa questão, mas eu lembro de uma reunião que a gente fez em pé no setor comercial para poder discutir isso. Quais produtos? Como percentual para segregar? Quando começa? Cara, foi muito bom. Mas agora, olhando para Black Friday, mês que vem, como que... Oi? A gente está na primeira semana de novembro. Não pode falar esse mês. Ah, tá. Beleza. Valeu. O Davi, então, beleza. Falando de Black Friday. Falando de Black Friday, novembro, chegou a Black Friday. E para o supermercadista que ainda não consegue, que ainda não entendeu sobre a importância da margem de segurança, qual que é a dica que você dá para ele? Cara, isso é um grande desafio para o supermercadista, né? Quando a gente fala de ter uma margem de segurança, você imagina que você está concorrendo com a gôndola, né? E o digital, né?
A recomendação que eu faço é sempre um estudo de curva ABC, né? É o que eu sempre indico. A nossa plataforma, inclusive, faz esse estudo de enxergar quais são os produtos mais vendidos, os produtos médio e o produto que vendem pouco, né? E a gente entra até na curva D também, que são produtos obsoletos. Então, estudar muito bem o seu volume de vendas, ver a capilaridade, estudar bem o seu público, o que você vai querer colocar no mercado, o que o seu comercial negociou com a indústria, se os seus preços estão competitivos, mas estudar de fato a curva ABC para entender quais são os produtos que mais vendem e os que menos vendem. Depois que você entender quais são os produtos, olha a jornada do histórico passado, qual foi o volume de vendas, você quer ter um incremento, qual que é a expectativa de incremento. Então, com base nesse crescimento, é importante você deixar um estoque lá, é o que a gente chama de estoque mínimo, né? Para poder ter a garantia de que o que eu for vender no online, ele vai ter no fisicamente. Então, acho que é importante você estudar, de fato, a movimentação do seu estoque aí. Legal. Você falou sobre curva ABC. Com isso, eu já fiz uma outra anotação aqui, que eu tenho certeza que é uma pergunta que todo supermercadista queria fazer, eu vou fazer para você. Mix. O que eu vou colocar no meu e-commerce? Eu coloco tudo, não coloco? Isso aí a gente tem que... É um assunto, por isso que aquela pergunta que você fez, o que você não faria se você fosse um supermercadista para subir um e-commerce, né, cara? O mix é muito importante, né? É muito importante. Então, o seu GC aí, o seu gerente de categoria, ele tem que estar muito bem munido do que de fato é relevante, tá? Dentro do digital. São muitas discussões, uma variável muito grande, depende muito da sua região, depende muito do que você está com expectativa de atender, depende do que você está negociado com a sua indústria, depende da estratégia de negócio, margem. Então, o que eu aconselho é sempre ter uma discussão de GC muito importante. Claro que cesta básica, os produtos que são commodities assim para dentro do varejo, sempre é bom subir no mix, né? Mas eu sempre recomendo ter um estudo regional, um estudo de histórico, o que o seu comercial já negociou, é um ponto importante. Tomar cuidado, que às vezes um produto que tem muita margem, mas não vende, né? Dentro do e-commerce, a gente acaba subindo ele. Isso é muito... Não vendeu, fica lá parado e você teve uma baita negociação com a indústria, mas não adiantou de nada porque ele perdeu. Então, faz todo sentido. É um estudo muito bom aí que o GC precisa trazer. Quando a gente vai falar, vamos lançar o e-commerce, o Go Live é tal data, chama o GC e a gente definiu quais são os produtos que vão lá. Show de bola. Boa dica. Negociação comercial. Você acabou de falar essa palavra e o último ponto que eu tinha anotado do que você falou anteriormente era sobre banner. Banner. E por que eu anotei a palavra banner aqui para poder discutir isso com o Davi? Trade, retail media. Negociação comercial. Explique com as suas palavras o quanto isso é importante dentro do e-commerce pro supermercadista e o quanto ele pode estar perdendo de verba da indústria. Cara, isso é bem importante a gente trazer isso, mas é um assunto tão quente que a gente se envolve bastante com isso. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com grandes redes de médio porte e pequenas, né? E quando a gente entra num pequeno varejista, quando eu falo para ele essa oportunidade que ele tem de se rentabilizar em cima disso, ele fala, impossível. Não, mas por que impossível? Não, porque a indústria não vai pagar para isso. Não, cara, eles investem pesado. Eles têm o dinheiro, gente, eles estão investindo. Eles estão ali, ó, tem essa verba, eu tenho que investir. Enquanto você não negociar, enquanto você não falar com a indústria, você está perdendo aqui. Exatamente. Tem gente ganhando no teu lugar. Exatamente. E é um ponto importante, né? Assim como todas as negociações de espaço que tem na loja, no ponto físico, que inclusive é um core do varejista, né? Esse time comercial, fazer essas negociações, no digital não muda, cara. Não muda. O banner que está lá, todos os componentes que estão lá, tudo que eu tenho de oportunidade. Um exemplo... eu tenho um cliente nosso que ele negocia até o banner categoria, que a gente chama. Que, por exemplo, você está na categoria de frios. Clicou na categoria de frios, vai abrir a lista de frios. Eu coloco um banner lá em cima. Aquele banner, ele está capitalizando toda a equipe de frios, tudo que é frios. Então, cara, eu estou dando um destaque para aqueles produtos. Uhum. E por eu dar um destaque para aqueles produtos, automaticamente eu estou aumentando a receita daqueis produtos. Exato, né? Isso é fato. E por que a indústria não financia isso? Então, assim, e muitas das vezes, toda a minha estratégia de digital, ela pode ser financiada por esse
essas campanhas, Exatamente por isso. esses planos. É nisso que eu queria chegar. E às vezes o cara chega e fala, pô, meu e-commerce, como você fez uma análise, Evandro, chega lá no meu DRE, o meu e-commerce não tá dando a rentabilidade que eu quero. Aí você olha, tá, mas o que você negociou com a indústria? Zero. Ah, amigão, desculpa. Você tá perdendo oportunidade. Vai negociar, coloca o seu time para negociar o banner. Cara, quantos banners? Cara, depende. A minha plataforma não tem limite. Só que você não vai dar uma experiência ruim pro cara ficar virando lá de 120 banners ali na tela principal. Não é legal isso, né? Então, faz sentido você negociar sim, mas, cara, não deixe esse dinheiro na mesa. Não tem. Você tem que levar ele embora. Você tem que colocar ele para dentro de casa. E é claro que a gente está falando de oportunidades para você gerar lucro no teu e-commerce. Né? Muitas das vezes tem lucro. Tem e-commerce para mercadista dando prejuízo, você não sabe. Por mais que você esteja faturando bem, você pode estar tendo prejuízo. Então é muito importante essa verba. E Davi, você chegou no ponto sobre a questão de estratégia de digital. E eu lembro de um trabalho que eu acabei fazendo, onde a gente trouxe a verba pensando no e-commerce, mas tinha muitas coisas vinculadas. Então, o comercial negociou com a indústria os produtos, a gente fez um JBP ali para poder colocar o banner na home, colocar o banner lá no setor, né? Enfim. Além disso, naquele caso, se ele pesquisasse a palavra do produto, cerveja, apareceria em primeiro lugar o produto da indústria. Sim. E isso voltado para uma campanha, um anúncio, um tráfego pago daquela promoção, daquela oferta. Ou seja, a gente fazia toda uma gestão 360 e depois uma ação para provar o que foi executado, porque aqui que está o negócio. Muito supermercadista perde verba porque não consegue provar o que fez. Isso e é comum, tá? E é comum. É muito comum, é mais comum do que se imagina. Por isso da importância de você ter uma plataforma onde a gente chama de endpoints, tá? Eles trazem esses endpoints, esses pontos de conexão, e eu consigo apresentar dashboard, painéis, BIs, eu consiga dar de uma forma holística para o cliente quais foram as performances, né? Então isso é muito importante. E ainda falando sobre essa questão do trade, o Evandro, uma coisa que os varejistas acabam esquecendo, os supermercadistas não dão tanta atenção para isso, é que é uma loja física ou online, não importa, é uma loja. E aquela loja, muitas das vezes, ela, além da rentabilidade, ela precisa performar e ela precisa, de fato, dar o retorno sobre o investimento que eu estou fazendo. Não é simplesmente vender, eu tenho uma loja online e está lá, né? A gente se preocupa muito quando a gente chega no final do mês, que eu sento com os nossos clientes e falo, cara, como é que foi a performance? Eu tenho que trazer esse ponto do trade para a mesa, justamente porque é um agravante que fez, inclusive, ele sair de um marketplace, porque quando ele está dentro de um marketplace, toda essa verba de trade está na mão do marketplace. Exato. Né? Exato. Então ele fez ele sair do marketplace, então ele precisa colocar para rodar, né? Então a gente já faz esse estudo junto com ele para ele poder performar melhor, né? E se tratando de trade, cara, tem N possibilidades, Evandro. Desde o e-mail marketing, que o cara entrou, fez um cadastro, mas não fez mais o pedido. Então ele recebeu um e-mail marketing falando, pô, você fez o cadastro aqui, você não fez o pedido, tô 10% de desconto nesse produto. Até uma experiência diferenciada, como a gente tem o clube de vantagens também, a gente dá toda essa experiência para o cliente, desde o e-commerce até as vantagens, os games, os jogos, a roletinha que ele consegue gerar e ganhar cupom. Então a gente dá essa experiência. Então tudo isso pode ser negociado com a indústria. Pô, vamos negociar com a indústria. Vou pegar um exemplo do que aconteceu com a rede que a gente operou. Eles tinham um WhatsApp, e aí eles precisavam... Todo mundo que cadastrar no WhatsApp através daquela campanha, ela ia receber um número da sorte. E esse número da sorte, ele estava no aplicativo, ele gerava o número da sorte. O número da sorte estava todo estilizado para uma marca. Uhum. Ou seja, o cara tinha que fazer uma raspadinha lá, por exemplo, na tela, e aí aparecia a marca do cara. Muito bom. Pô, isso é trade puro, cara. Negocia com a indústria, tá esse dinheiro pra mesa. Vamos bancar Brilha isso. Os olhos. Brilha os olhos. Vamos pedir um prêmio pra esse cara aí. Pô, vou dar uma moto, vou dar um carro, vou dar o que for. Mas pra fazer isso,
tem que estilizar. Por isso da importância de você ter uma plataforma que você consiga customizar conforme a necessidade do projeto. Existe a estrutura pronta, né? Mas eu acho que não... a gente de tech, a gente tem que estar preparado para uma customização desse ambiente. Concordo. E sobre plataforma, sistema, e tem um pouco a ver com trade, retail, enfim. Antes, né, de perguntar sobre esse assunto, eu vou contar uma história para poder te dar embasamento para a pergunta. A gente fez um diagnóstico de um supermercadista, do e-commerce supermercadista, para poder apontar para ele onde que está o problema. Né? Então, ó, a gente faz lá o diagnóstico da operação, a gente faz o diagnóstico do marketing, performance, a gente olha, né, se o problema é na aquisição de cliente, se a gente está trazendo, né, clientes saudáveis, se a gente está mantendo, se a operação está sendo... A gente faz um diagnóstico completo. No diagnóstico, a gente viu que o maior problema dele, contrário do que ele pensava, né, porque ele entrou em contato com a gente para poder contratar o nosso serviço de marketing digital, para poder trazer clientes para comprar. Quando eu apontei o diagnóstico para ele, mostrando que o problema dele não era adquirir, era reter, como que ele retém a base de cliente ativa comprando com ele, ele tinha só 2% de todo o cadastro comprando. Caraca, velho. Eu falei, amigo, teu problema não tá na em retenção. trazer, tá em reter. E você tem um CRM aqui te ajudando, que pode te ajudar no teu e-commerce, com as campanhas devidamente estratégicas, e você não tá utilizando. E aí a gente começou a atuar com estratégias, adquirir cliente da base daquilo que ele já tem. Tá? Então, o supermercadista, olhe para isso. A retenção é responsável pelo crescimento. Não adianta você trazer cliente, trazer e tá saindo um tanto balde furado. Exatamente. E no CRM, eu quero entender de você, Davi, para isso, nessa parte, retenção, enfim, estratégias, daquilo que vocês conseguem solucionar para o teu cliente. E isso é um ponto, o Evandro, que a gente se preocupa muito, porque pensa o seguinte, se você não está retendo aquele seu cliente, ele está comprando em algum outro lugar. Exatamente. Ele não deixa de comprar. Ninguém deixa de consumir. Só para apontar, você lembra quando a gente falava que o cliente nativo era 60 dias sem comprar? Gente, passou 20 dias, não comprou? É inativo. E esse é um dado que é preciso a gente debruçar em cima disso, né? De analisar realmente o que a gente chama lá de régua de relacionamento, né? Eu preciso olhar o meu cliente e saber qual que é a experiência que ele está tendo dentro da minha loja, seja no digital ou no físico, né? É uma preocupação que você precisa ter, né? E reter os clientes é mais difícil do que captar. Com certeza. Porque você faz uma promoção agressiva lá, ele vai comprar. O cara que consome aquele determinado produto naquela determinada data, se você está com uma promoção, ele vai consumir. Eu vou dar um exemplo até aqui. Eu sou diabético, eu preciso de medicamento todo mês. Eu vou comprar. O cara me trouxe um desconto num produto, eu vou comprar dele. Agora, será que ele vai conseguir manter com que eu compre frequente desse cara? Então, esse é o pulo do gato. Saber trazer esses caras, reter esses caras e dar para esses caras o que realmente ele precisa. Não adianta, gente, a gente criar uma energia para falar pro Davi que não bebe bebida alcoólica, por exemplo, que ele tem que comprar Heineken com preço 50%. Eu não vou comprar, não é meu perfil. Exato. Não compro, né? E o CAC vai ficar muito mais caro. Com certeza. O custo de aquisição desse cara aí vai ficar absurdo, cara. Então não é a estratégia é você saber trazer esses clientes, conhecer a jornada de compra desses clientes e ofertar para ele o que de fato ele quer receber, né? E como que a gente faz isso? Poxa, Davi, como que eu sei o que aquele cliente ele quer receber de promoção na sexta-feira? Estude a similaridade. A gente tem um produto que é muito legal, que é o Brain. A gente pegou o Gemini. É Brain? Brain, legal. Cérebro. A gente pegou o Brain, o que a gente fez? A gente plugou no Gemini, da Google, criou uma análise de estudos, né? Eu pego o banco de dados de todas as compras históricos passados e eu crio uma análise e calculo os perfis. Então eu vou pegar um exemplo. O Evandro, toda sexta-feira, ele consome o produto X. Vamos pegar uma cervejinha lá para tomar no final de semana. A gente categoriza esse perfil como, sei lá, mestre cervejeiro. Essa é uma análise real, porque de fato sexta-feira é o dia da cerveja. Sexta é o dia da cerveja, né? Então, cara, a gente pega e vê as similaridades dentro da minha base. Eu tenho milhares de cupons que fazem
compras similares à do Evandro. Então eu vou categorizar esse cara. Eu vou chamar ele de mestre cervejeiro. E o que o mestre cervejeiro ele consome? Esse é o ponto. Eu começo a ver o perfil igual do Evandro, quais são os itens que ele acabam consumindo dentro da minha loja. O que eu faço com isso? O Evandro comprou a cerveja, mas ele não comprou o carvão. Por quê? Ele está comprando em algum lugar. Ou não, o Evandro pode ser vegano, não sei. Né? Pode ser vegetariano, pode ser... Não gosta de churrasco, pode ser. Então, vamos dar uma promoção para esse cara, para o perfil do Evandro, porque 90% da similaridade bateu, os outros 10% é divergência. Vamos ver. Eu solto uma campanha, por exemplo, de carvão e picanha, se ele pegou aquela promoção de carvão e picanha, ele consome. Então a gente começa a ter uma régua de relacionamento maior. E eu consigo dar para o Evandro uma experiência que ele queira de fato, né? É essa. E o Brain, ele faz exatamente isso. Legal. Ele faz análise de histórico e vê quais são as similaridades de compra, e a gente indica quais são as campanhas que ele pode fazer para trazer mais, reter o cupom, reter o cliente, e aumentar esse ticket médio desse consumo, justamente porque eu vou estar dando o que o cliente quer realmente. Né? Esse é um ponto que a gente faz. A solução impecável. Né? A gente, pelo que eu ouvi de você dizer agora, tem tudo para o supermercadista fazer. Mas um ponto que eu queria levantar, ainda em CRM, e você falou que também tem, que é o clube de vantagem, eu presenciei, eu vi vários supermercadistas indo na onda de ter o clube de vantagens e vai naquela sede, tem que ativar, eu tenho que identificar, tô com 80% aqui de identificação dos meus clientes, tô fugindo até do e-commerce, vamos falar da loja, 80% dos meus clientes estão identificados. Aí eu abaixei mais a margem, porque para poder trazer esse cara aqui eu tenho que dar um benefício para ele diferente do que eu tava no folheto. Exato. E eu me amarrei nisso. E agora eu não tenho uma estratégia, eu não tenho gente olhando para o meu CRM para fazer exatamente essas ativações de perfil de consumo do que você fez. Abaixei mais a minha margem, eu só troquei o canal de comunicar. Eu tirei o folheto, coloquei no meu aplicativo. E aí? O que eu vou fazer agora, Davi? Isso é uma dor, né? Realmente tem números, principalmente os supermercadistas, os familiares, aqueles supermercadistas menores, eles sofrem muito com isso porque eles pegaram para dropar a onda do clube de vantagens, tiraram o folhetinho ou diminuiu 90% da impressão do tabloide, investiu essa verba no clube e aí virou refém. Né? Tô lá agora e eu preciso, e quer queira ou não, para você fazer uma ativação tem custo, você vai mandar um SMS, quando a gente fala já está investindo na margem, né? Diminuiu a margem, já tem um investimento aqui, vai investir mais na comunicação. Exatamente, o segredo para isso, Evandro, é do mesmo jeito que você tinha o folheto, é medir. A gente precisa medir, vocês precisam medir, o supermercadista precisa medir a performance do clube. Cara, legal, eu diminui minha margem, quanto que aumentou o meu ticket médio? Teve aumento? Teve incremento de dados? Eu faturei mais? Teve incremento de faturamento? A minha base era 200 mil, agora eu estou com 400? Tá bom, o identificado teve essa divergência, essa diferença? O quanto que o clube está me dando, né? Quanto que ele está me retendo e quanto eu estou usando a estratégia disso. Exatamente. E o ponto, né? Retail. É importante você estar com o clube junto com a indústria, porque é caro. Muito caro. Quando a gente fala de um disparo de SMS, 4, 5 centavos. Legal, barato, né? Só para uma base de 1 milhão? Exato. Então, o valor agregado é muito alto. Então, agora, a questão do WhatsApp também, que está sendo... O WhatsApp tem um custo alto também de ativação, de interação. É em dólar, né? É em dólar. E não tem para onde correr. Não tem para onde correr. No começo, eu lembro que tinham inúmeras empresas, a gente até imaginou entrar nesse ambiente de WhatsApp, de tentar fazer uma integração para ver se a gente conseguia baratear. Esquece, irmão. Meta tá aí, é custo dólar e não tem choro. Usou, pagou. Então, o WhatsApp tá aí, não tem muito o que fazer. O e-mail marketing também, só que ele é um valor bem mais em conta, né? Só que hoje em dia ainda a galera tá usando muito pouco. A taxa de abertura é muito pequena. É muito pequena. Então, o que a gente sempre discute, e foi uma discussão bem saudável que a gente teve com o cliente recentemente, é a questão da omnicanalidade, né? Isso.
que talvez eu não invista muito em clube, mas eu tenho um ecossistema de contato com o cliente. Então eu estou na rede social, eu estou no LinkedIn, Comunidade do WhatsApp. eu estou na comunidade do WhatsApp, eu estou nos canais de streaming, tudo isso eu estou respirando, né, contato com o cliente. E aí acaba tendo uma ativação de forma gratuita, vamos dizer Exato. assim. Quanto mais engajamento você tiver com o teu cliente, no teu canal orgânico, mais barato vai ser a aquisição dele. Tem que entender isso. E o CRM, clube de vantagem, você pode estar com a Ferrari na mão. Você tem informação, você tem dados, você tem tudo. Mas e aí, como que você está trabalhando estrategicamente para isso? Você precisa ter alguém focado para analisar os dados, analisar perfil de consumo, ativar os clientes com base nesse perfil para te trazer rentabilidade. Senão é isso que eu falei, você vai ficar nessa de trocar canal de comunicação abaixando mais a margem. Isso é um perigo, tanto para o e-commerce quanto para a loja física. Isso é um negócio muito doido, né, Evandro? Teve um outro case que foi bem legal, que a gente chegou para sentar com um dono de um supermercado, aí ele chegou e falou assim, pô, mas eu tenho 70% da minha base identificada. Aí eu falei, cara, eu só conhecia 2 ou 3 supermercados que estavam com esse número aí, mas que bom, parabéns. E no final das contas ele acabou migrando para trabalhar conosco, né? E aí quando eu fui fazer o merge, né, que a gente chama que é plugar a base deles e trazer para o nosso clube, realmente eles tinham 70% da base identificada. Agora fala para mim, Evandro, o que eu faço com o nome Evandro e um CPF? Nada. Essa era a base identificada dele. O que eu sei disso? Não sei nada, cara. Eu consigo fazer um tráfego de dados, olhar quantas vezes o Evandro compra, qual que é a frequência, eu consigo ter similaridade, analisar. Chega na retenção. Chego. Agora, fala pra mim assim, o que o Evandro é? Cara, eu consigo dar uma similaridade alta ali. Tipo, talvez o Evandro seja um homem porque ele consome produto de barbear. Talvez. Mas eu não consigo saber. Sim. Então, uma base bem identificada, ela tem muito mais resultado do que uma base meia boca. Né? Então, às vezes, é um ponto importante para vocês, donos de supermercado. A base é identificada de fato? Será que realmente eu tenho as informações relevantes para eu poder fazer a minha campanha ser mais assertiva? Isso é um dado relevantíssimo, cara. É importante você saber gênero, idade, saber qual que é a localização, onde ele mora, onde está. Porque, cara, quer queira ou não, todos esses pontos, ele dá uma similaridade mais assertiva para o cérebro trabalhar lá no algoritmo, mas eu consigo ser mais assertivo na minha campanha. E aí, quando eu for fazer uma ativação, eu vou ser muito mais assertivo do que simplesmente jogar para minha base inteira a mesma campanha para todos. Exato. Saca? Exato. Então, é um ponto importante de se analisar aí a sua base. Por isso da importância de ter uma equipe de dados. Muito bom, Davi. Davi, estamos chegando aqui ao finalmente. Já agradeço de coração. Que isso, cara. Nosso primeiro convidado aqui não poderia ser diferente. Valeu, Ivan. Você sabe o carinho que eu tenho por você e pelo projeto como um todo. E eu queria que você deixasse uma dica para quem começou no e-commerce e está enfrentando seus primeiros problemas, e para quem não começou. Legal. Olha, Evandro, primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu fico muito feliz de poder participar desse seu novo projeto. Torço muito para que ele dê muito certo. Você sabe o quanto a gente já foi parceiro nos nossos negócios. Eu acredito muito não só no projeto, mas em você. Você é um cara fantástico. Obrigado. Agora falar sobre e-commerce, né? Falar sobre quem já começou e quem ainda está prestes a começar. Vou começar com quem está prestes a começar. A gente tem uma parada muito louca lá na Play, que eu tenho uma metodologia chamada Método Play. Cara, o que é esse Método Play? É um negócio que a gente construiu dentro de casa. É o planejamento. Quando você for fazer o seu e-commerce, planeje bem, cara. Olha o ecossistema como um todo. Não pensa só no site. Olha na experiência que você quer dar para o seu cliente. Cara, pensa na caixa. Se faz sentido ter uma caixa, uma embalagem. Se faz sentido entregar num cesto. Se é melhor para o seu público entregar naquele papel de pão antigo para remeter àquela compra nativa de antigamente, né? Então, no nosso Método Play, você estuda, faça o planejamento. Fez o planejamento, entendeu bem o que você quer, qual que é o seu público, qual que é o cenário, você entra para a logística. A logística é onde você vai ter uma dor
que ela não está só na entrega. Muitas das pessoas ela enxergam que logística é entrega, é transporte. Negativo. Na parte do empacotamento, na parte de zoneamento, lá quando o cara vai separar, ele tem as zonas de separação, se está dentro daquele raio de atendimento, se dentro do meu mapa de atendimento eu tenho zonas de separação, centro é uma zona, sul é outra, norte é outra, então tudo isso, cara, debruça em cima da logística, que é o L do nosso play. O A é uma das maiores preocupações que você tem, que é o atendimento. Então eu preciso planejar, eu preciso debruçar em cima da logística, preciso me preocupar em cima do atendimento. Então, assim, o que eu dou dentro da minha loja física, que é aquele atendimento personalizado, no e-commerce não é diferente, tem que ter uma equipe lá preparada para dar um suporte para o cliente quando ele precisa. Então, o atendimento é um cenário que a gente... Como diz um amigo meu, servir bem para servir sempre. É isso mesmo. Johnny Kleber falou para mim isso hoje. Muito bom, muito bom. Muito bom. Então, o A do Play é justamente essa questão, essa preocupação com o atendimento. E o Y, cara, que é o que a gente até zoa, né? É o IE. Vamos pra cima, mão na cabeça, faca na caveira, põe a faca no dente, mergulha e vai pescar o peixe. Então, cara, isso que eu quero falar pra você que tá começando a jornada de e-commerce. Faça o Play bem feito. Planeje, debruce em cima da logística, dê um ênfase para o seu atendimento e faca na caveira, amigão. Mergulha e vai para dentro. Agora, o cara que já está operando, está tendo dificuldade, está tendo algum tipo de dor, não tenha receio de dar um passo para trás. Às vezes vale muito a pena você estancar. Às vezes você está tendo um problema, sei lá, de margem, de processo. Cara, para o momento, junte a sua equipe, veja quais são as dores do processo, traga o seu parceiro de tecnologia e veja como a inovação consegue melhorar o seu processo e aumentar a sua performance. E se está dando tudo certo, como a gente consegue aumentar a performance, aumentar o raio de atendimento, aumentar os campos de atendimento, mapa de atendimento. Cara, tem um dado muito legal para a gente encerrar aqui. Legal. A gente tem uma preocupação muito grande com a distribuição, Evandro, e eu já peguei e-commerce que os caras entregavam de táxi. Caraca. Acredite se quiser. O custo valia a pena? Não entrega, não faz sentido. Não faz sentido. O cara chegava e entregava de táxi. Que isso? Gastava mais de 100 pau ali, de 150 pau de frete com táxi fazendo, cara, meia dúzia de entrega. Que isso? E aí a gente fez uma análise e demonstrou que de fato deveria tirar isso de táxi, fazer até uma entrega por moto, coisa do tipo. Então assim, cara, não tenha receio de mudar o processo que tá desde 30 anos atrás fazendo. Tem que mudar. Tem que mudar. Pra ter resultado diferente, tem que mudar. Tem que mudar. E a gente tá aí pra isso, pra participar desse processo de mudança, querer Show de contribuir bola. muito com isso. Muito bom. É isso, meu amigo. Deixe seu contato pro pessoal. Show de bola. Pra quem não me conhece ainda, eu tô no LinkedIn aí. Meu Instagram é DNVID, né? É David, só que no lugar do A é o N, tá bom? E o meu contato é david@aplayos, eu vou soletrar para vocês, é david@applayos.com. Nosso site é aplayos.com, applayos.com. Lá tem bastante coisa, bastante novidade, a gente subiu uns conteúdos hoje, eu pedi, até agradeço o meu time aí que trabalhou a madrugada inteira para subir um ambiente novo. Lá tem bastante conteúdo falando sobre as nossas plataformas, alguns vídeos interativos que eu pedi para subir para esse encontro aqui que a gente teve. Agradeço ao Fábio, ao Lucas, a equipe que trabalhou a madrugada inteira para subir isso pro ar. Então, muito obrigado e tamo junto. Fechou. Gente, para encerrar aqui, né, o contato do Davi tá aqui na tela para vocês seguirem. Segue, tem bastante conteúdo. Para quem gostou, entre em contato com ele para poder tirar dúvida, enfim. E aqui vocês têm esse QR Code. Então, para você que ficou até aqui, escaneie esse QR Code para a gente fazer um diagnóstico do seu e-commerce, para saber exatamente onde você está e até onde você pode chegar. Nós vamos trazer para vocês um plano de ação, se é na operação, se é no marketing, se é na gestão. A gente tem um diagnóstico 360 para você, escaneando esse QR Code aqui. O Instagram está aqui na tela, siga para mais conteúdos. E aqui a missão é essa, é trazer conteúdos para você anotar, colocar em prática e resolver o seu problema. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até Valeu, mais. Davi. Falou, cara. Tamo junto. Obrigado, Evandrão.